Eles se amavam tanto que não conseguiam passar nem um minuto separados um do outro, pelo menos era o que pensavam. Por isso, a ideia de se casar nem sequer passava pela cabeça deles. A felicidade não precisava de um carimbo em seus passaportes. Acreditavam que o amor não podia ser aprisionado por leis, que estava além disso. Se existisse, fluiria, se não, nenhuma lei poderia forçá-lo. Marcos e Ana compartilhavam essa crença. No entanto, seus pais tinham uma opinião diferente. Sob a pressão de um pai mais insistente, o pai dela, tiveram que oficializar seu amor através do casamento. Por mais de um ano, Ana e Marcos viveram juntos, simplesmente vivendo, sem pensar em carimbar seus passaportes. Estavam certos de que ficariam juntos para sempre, e o selo no papel não era importante. Os pais queriam o selo, queriam aquele insignificante carimbo em seus passaportes. Então, que assim fosse. Especialmente insistiam os pais dela, principalmente seu pai. Quando souberam que Ana e Marcos estavam morando juntos em um apartamento há mais de um ano, Walter veio imediatamente e expressou sua opinião: não somos nós que iniciamos os casamentos, nem vocês têm o poder de determiná-los. Se querem uma cerimônia, faremos. Se não, daremos dinheiro para que viajem para algum lugar. Agora está na moda fazer viagens de casamento extravagantes. Então, primeiro os carimbos, e depois o resort, entende, Marcos? Entendo, respondeu Marcos, embora quisesse dizer algo. Mas quem o permitiria quando Walter estava presente? A última palavra sempre era dele e não aceitava objeções. Então, amanhã apresentaremos a solicitação no cartório, e não aceito objeções, disse Walter. Ninguém está objetando, respondeu Marcos. Simplesmente não tínhamos pensado nisso. Marcos não deveria ter dito isso. Não tinham pensado nisso, gritou Walter. Vão pensar nisso quando ela ficar grávida? Vocês são jovens e irresponsáveis, falta-lhes bom senso. Consultem-me enquanto estiver vivo, não darei maus conselhos. O que acham sobre o casamento? Perguntou Ana, tentando acalmar a situação. Pai, por que gritar? Você vai assustar Marcos, e ele realmente pode fugir de mim. Então, haverá casamento ou não? Insistiu Walter. Não haverá casamento, respondeu Marcos. Simplesmente registraremos o matrimônio. Essa é sua opinião, mas talvez minha filha queira o que todas as garotas querem, um vestido branco, limusines, presentes e tudo mais, disse Walter. Não, pai, não quero isso, respondeu Ana. Estamos bem sem isso. Preferiríamos ir a algum lugar. Bem, será assim então, aceitou Walter. Mas não irei embora até ver esses carimbos em seus passaportes. É assim que serão as coisas, meus queridos. Terão que me suportar. Pai, sério, você não confia em nós? Protestou Ana. E como vamos caber em um apartamento de um quarto? Teremos espaço suficiente, riu Marcos. As pessoas vivem em espaços menores e ainda assim conseguem ter 5 filhos. Walter estava farto das bromas de Marcos em questão de horas e estava disposto a estrangular seu futuro genro. Não podia imaginar como iria suportá-lo por 2 longos meses. Uma semana depois de apresentar a solicitação, o casamento de Ana e Marcos foi registrado. Bem, não pude ficar com vocês por mais tempo, lamento, disse Walter. Mas, pelo menos, entendi que você é um homem de verdade, Marcos, capaz de realizar coisas. Ele foi despedido solenemente até a estação. O que queria dizer-lhes, meus filhos, começou Walter com suas despedidas paternais, vivam em harmonia. Só quando o trem levou o convidado indesejado embora, os jovens suspiraram aliviados. É preciso muita coragem para suportar seu pai, resumiu Marcos. Imagine como seria para a mamãe e para mim suportá-lo a vida toda, respondeu Ana. Por isso fui embora de casa para estudar aqui. Já não podia respirar sob seu amor paterno sufocante. Agora, coitada da Mônica, está lá esperando terminar a escola para escapar da opressão do papai. Tenho pena da mamãe, mas de alguma forma ela consegue lidar com as ordens do papai. Suponho que depois de tantos anos, ela se acostumou. Mais de um ano depois, Ana e Marcos viviam juntos e ela ficou grávida. Estavam em seu 4º ano de estudos, ainda tinham 2 anos completos pela frente, e de repente, a gravidez. Bem, se é assim, teremos que ter o bebê, disse Marcos com determinação.
E ao mesmo tempo parecia repreender Ana. Não planejo tirar uma licença maternidade, respondeu ela. Não haverá nenhum bebê, é cedo demais para ter filhos. Ana, você disse o ter filhos. Gatos e cachorros se têm, mas um bebê já está aqui dentro de você e provavelmente está nos ouvindo, argumentou Marcos. Temos medo dele e não o desejamos? E você está considerando se livrar dele? Não, Ana, vamos ter este bebê. É sua primeira gravidez, e se depois de um aborto você não puder mais conceber? Isso também acontece. Não me assuste, respondeu Ana. Existem tecnologias modernas para este procedimento simples, tudo ficará bem. Não estamos prontos para ter filhos neste momento. Não sei, Ana, mas eu quero este bebê, insistiu Marcos. Ele não tem culpa de estarmos estudando por mais 2 anos, não tem culpa de nada. Se formou em você para nascer e viver. Vamos nos dar a chance de lhe dar vida, eu te peço. Já disse que não, respondeu Ana firmemente. Não haverá nenhum bebê. Marcos olhava para ela naquele momento. Ana lembrava seu pai, igualmente intransigente e certa de sua razão. Marcos até se assustou com sua determinação. Normalmente, as mulheres querem manter o bebê, especialmente quando o marido pede. Mas ali estava Ana, falando tranquilamente sobre pôr fim à vida do bebê. Além disso, Marcos se preocupava que Ana simplesmente não gostasse de crianças. Não se lembrava de tê-la visto sorrir para crianças como muitas mulheres fazem. Tinha ouvido falar de mulheres que eram incapazes de amar crianças, mesmo as suas próprias, que não experimentavam sentimentos maternais. Marcos queria filhos, não apenas um, mas 2 ou 3. Sendo filho único, sempre desejara ter um irmão ou irmã, por isso havia decidido há muito tempo que teria pelo menos 2 filhos. Ana, somos uma família, tentou argumentar. Definitivamente precisamos de crianças. Então, por que não agora? A tentativa tímida de Marcos de dissuadir sua esposa do aborto foi esmagada por uma explosão de emoções. Chega, gritou Ana. Pare de tentar me convencer. Sou uma pessoa totalmente racional e estou considerando adequadamente nossa situação atual. Não haverá bebê. E o bebê não chegou a existir. Ana voltou para casa um pouco pálida, mas com uma sensação de dever cumprido. Tinha que fazê-lo e assim o fez. Pela primeira vez, a palidez de Ana não afetou Marcos. Pela primeira vez, não doía vê-la assim, e Ana não sentia dor alguma. Nem sequer se queixava de dor, simplesmente estava deitada folheando seu telefone, tão tranquila, tão serena, como se nada tivesse acontecido, como se tivesse apenas uma leve dor de cabeça e tivesse se deitado para descansar. Pediu uma xícara de chá doce e Marcos serviu sua bebida favorita, que ela bebia litros e litros. Depois, afastou-se dela. Não queria ver como simplesmente se desfaziam de um bebê. O que há, Marcos? Perguntou ela, vendo sua reação. Nada, está tudo bem, respondeu ele. Você matou nosso bebê e está aí bebendo chá. Não vi nenhuma pitada de remorso em seu rosto, nem em seu coração. Deveria bater minha cabeça contra a parede? Não exagere, disse Ana. Não pinte as coisas de maneira tão dramática. Não havia ninguém ali para matar, era apenas um coágulo de sangue. Nosso sangue, do qual poderia ter saído uma pessoa. Chega, gritou Ana. Já te disse, o assunto está encerrado e não há nada para discutir aqui. Ana virou-se para a parede com raiva e continuou folheando seu telefone. Não se falou mais sobre o bebê que nunca nasceu. Continuaram vivendo como antes. Parecia que tudo estava igual, mas já não era assim como antes do aborto de Ana. Marcos a via de maneira diferente e começou a duvidar se alguma vez teriam filhos. A outros, crianças poderiam ser dadas vida quando Ana o considerasse racional, mas ao primeiro pequeno ser ela havia negado a oportunidade de viver. Marcos não sabia o que se passava pela mente de Ana sobre ter filhos no futuro, e tinha medo de iniciar uma conversa a respeito depois de tudo que aconteceu. Pela primeira vez, pensou, talvez seja assim que a compreensão entre pessoas que se amam morre gradualmente, e depois morre o amor. Ana não esperava a tal reação de Marcos ao aborto. Sentia que algo havia mudado nele. A leveza havia desaparecido, ele se tornará sério. Ela culpava o casamento legal por isso. Desde que se tornaram marido e mulher,
Marcos se transformará no chefe da família, desejara filhos, mas ela não era uma simples fêmea para gerar filhos ao seu capricho. Agora Marcos se protegia, não podia confiar nela para isso, não podia permitir abortos aos quais ela se aproximava com tanta facilidade. Não foi fácil para ele, e pesava-lhe ter vivido esse aborto e como sua amada Ana o enfrentará. Em algum momento, parecia que havia deixado de amar sua esposa, mas o tempo passou, tudo voltou ao seu lugar, e o amor finalmente superou o ressentimento e a confusão. Depois de se formarem na universidade, Marcos recebeu uma boa oferta de emprego. Que sorte, disse Ana. Você não teve que correr de um lado para o outro, se humilhar em intermináveis entrevistas onde diziam te ligaremos, dando a entender que você não era necessário. Mas vieram buscá-lo por conta própria. A Marcos pareceu que Ana estava falando com inveja, que não se alegrava por ele, mas sentia ciúmes. Porém, ele afastou esses pensamentos. É ótimo, um bom salário e oportunidades de crescimento profissional, disse Marcos. Com esse salário, poderíamos nos permitir um apartamento financiado, respondeu Ana. Meu amor, minha querida, poderíamos ter nosso bebê, sugeriu Marcos esperançoso. Ana ficou em silêncio de maneira suspeita. Ana, você está me ouvindo? Podemos ter nosso bebê. Por que você está pensando tão longe? Respondeu ela calmamente. Ainda não temos o apartamento. Mas podemos sonhar, não é? Exclamou Marcos com alegria. Ana, faz muito tempo que não sonhamos juntos. Vamos sonhar. Sonhos, sonhos. Sonhamos com muitas coisas, mas nem sempre se realizam, disse Ana. Então, vale a pena sonhar e depois se decepcionar? Vale a pena, querida, insistiu Marcos. Uma pessoa sem sonhos, simplesmente não sei, não se pode viver sem sonhos. E você, Ana, com o que sonha? Te falei do meu sonho, mas quais são os seus? Coincidem com os meus quanto a um apartamento financiado? Sim, mas quanto às crianças, não, respondeu Ana. Como assim, não? Perguntou Marcos decepcionado. E por quê? Você encontrou seu nicho profissional, e eu? Onde estou eu? Cuidando de fraldas e da cozinha? É só nisso que você pode pensar sobre mim, como uma fêmea que só reproduz crianças. Penso em você não apenas como uma fêmea, Marcos ficou desconcertado. Penso em você como a mãe de nossos filhos. Ana, neste momento estou procurando um trabalho que satisfaça minhas ambições, ela disse. Sim, sim, não me olhe assim. Chama as coisas pelo nome. Planejo encontrar um trabalho e crescer profissionalmente. As fraldas podem esperar, só tenho 23 anos, não vejo razão para me apressar. Entendido, não poderia estar mais claro, disse Marcos em voz baixa. Meu querido marido está pedindo um filho, continuou Ana. Outra estaria feliz, mas eu não sou outra. Você gosta das outras? A porta está aberta, não te retenho e não te reteirei. Diante dessas palavras, Marcos não tinha intenção de responder. Sabia que se pronunciasse palavra após palavra, terminariam em um escândalo. Ele não gostava de escândalos e não os queria. Para evitar chegar a um ponto sem retorno e manter seus sentimentos por Ana, tentava conter a iminente tempestade de emoções. Devido ao fato de Ana não conseguir encontrar um trabalho que considerasse digno de si mesma, esses escândalos se tornavam cada vez mais frequentes. Marcos se afastava dos escândalos, às vezes literalmente saindo de casa para dar tempo a Ana de se acalmar. Às vezes, ia para a casa de amigos, outras vezes sentava-se em um café em frente à sua casa, bebendo café e olhando para as janelas, suas janelas, onde ainda brilhava a luz e ainda o esperavam. Ele voltava para casa e tinha uma intensa noite de reconciliação, e por um tempo as brigas se acalmavam. Ana encontrou um trabalho que considerava adequado para ela, e as disputas em sua família quase desapareceram, já que cada um dos cônjuges estava absorto em seu trabalho. Especialmente Ana estava ardendo literalmente no trabalho, e é preciso dizer, a liderança da empresa onde trabalhava valorizava seu entusiasmo, por isso avançava com sucesso em sua carreira. Entre Ana e Marcos surgiu um tabu não expresso sobre falar de ter um filho. Marcos tinha medo de tocar nesse assunto. Via que Ana estava completamente dedicada à sua carreira, e um filho simplesmente não tinha espaço nisso. Ela quase não tinha tempo para ele. Formou-se uma fissura entre eles que ameaçava se transformar em um abismo, impedindo que chegassem um ao outro.
Ana frequentemente ficava no trabalho até tarde, e Marcos também não tinha pressa de voltar para casa. Por que deveria se apressar? Apesar de sua dedicação ao trabalho, Ana entendia que se as coisas continuassem assim, perderia Marcos, algo que não queria de forma alguma. Então, decidiu falar ela mesma sobre ter um filho. Chegou cedo do trabalho, pediu comida de um restaurante, preparou um jantar festivo e esperou por Marcos. Sabia que o horário de trabalho dele terminava às 18 horas, então a mesa estaria pronta quando ele chegasse em casa. Mas na realidade, Ana não sabia quando Marcos voltaria para casa, já que ela costumava chegar depois dele. Ela esperou, mas ele não chegava. Ligou para o celular dele, mas o número estava fora de área. Será que apareceu alguém na vida dele? Pensou Ana. Uma ideia que se infiltrou em sua mente. Será que o perdi? Deveria tê-lo avisado pela manhã que tinha uma conversa séria planejada para esta noite. Até se assustou pensando que talvez fosse tarde demais, o nascimento de um filho, e que Marcos poderia se afastar dela por isso. Depois, absorvida pelo trabalho, quase não o via e estava preocupada que outra garota esperta pudesse levá-lo embora. Marcos chegou quase às 22 horas. Na mesa havia velas, taças, champanhe, e no sofá dormia Ana, que não conseguiu ficar acordada esperando por ele. Marcos tocou o ombro de sua esposa e ela se sobressaltou imediatamente. Olhou para seu marido, depois para a mesa com o jantar esfriando e disse: queria fazer uma celebração e falar sobre ter um filho. Filho? Surpreendeu-se Marcos. Temos algum plano para um filho? Ultimamente quase não temos estado próximos, quase não nos vemos. Acha que um filho pode nos salvar? Seu marido lia seus pensamentos, e era exatamente isso que ela pensava, que ter um filho poderia salvar seu casamento. Ana, te amo e não quero te perder, continuou Marcos. Você queria um filho e temos tudo necessário para tê-lo. E me parece que o que realmente nos falta é o mais importante, uma família e o amor no qual nosso filho possa crescer. Você tem razão, Marcos, disse Ana com lágrimas nos olhos. Às vezes o amor se cansa e adoece, mas está em nosso poder curá-lo, e nosso bebê nos ajudará com isso. Ana abraçou seu marido e começou a chorar. Ele nunca a tinha visto chorar assim antes. Sentiu pena e a abraçou, atraindo-a para si, acariciando sua cabeça como se ela fosse pequena. Sempre estou aqui, você sabe disso, disse Marcos. Ana, sempre estou disposto a ter um filho. Agora, deixe de chorar, isso é uma celebração. Vamos celebrar. Marcos serviu champanhe nas taças. E você, Ana, volte para casa um pouco mais cedo do trabalho. Precisamos trabalhar duro para realizar nosso sonho de ter um bebê. Ana sorriu para seu marido e tomou um gole de champanhe. Agora o álcool estava fora dos limites para eles, pois planejavam conceber um bebê saudável. O aborto foi o culpado por você não poder engravidar, reprovou Marcos. E talvez você não tenha capacidade de conceber, respondeu Ana. Acontece com os homens também. Vamos nos culpar mutuamente ou procurar especialistas? Vamos procurar, concordou Marcos. Iremos juntos e descobriremos tudo. Não, irei sozinha, disse Ana. Não entendo esse costume de nos acompanharmos mutuamente. Não suporto ver homens sentados fora do consultório do ginecologista. Não entremos em pânico, apenas façamos os exames necessários. Os relatórios médicos diziam que não haviam sido detectadas patologias em Ana nem em Marcos, mas ela ainda não conseguia engravidar. Isso é um castigo de Deus, disse Marcos em certa ocasião, pelo aborto. Marcos realmente está invocando Deus aqui? Sorriu Ana, embora em seus pensamentos tenha refletido, talvez realmente tenha sido um castigo. Nunca poderei ter filhos. Conseguiu um certificado que indicava que não haviam sido encontradas anomalias em seu sistema reprodutor? No que esperava? Nem ela mesma sabia. Em um milagre. Que tipo de milagre esperava? Que Marcos se resignasse à impossibilidade de ter filhos e não a abandonasse. Mas e se de fato engravidasse? Às vezes os milagres acontecem. Voltaram a brigar com frequência, tudo pela falta de um milagre. Ana novamente se mergulhou em seu trabalho, e ele esperava. Ou talvez não esperasse. Um dia, após outra discussão, ele saiu de casa e, como havia feito antes, entrou no café em frente ao seu prédio. Durante a semana, à noite, havia pouca gente.
Pediu café e croissants, sentou-se e observou. Bem na sua frente, na mesa ao lado da janela, estava sentada uma jovem mulher. A mulher chorava, olhando pela janela e chorando. Nem sequer tentava esconder suas lágrimas, não as secava com um lenço, simplesmente deixava que rolassem por suas bochechas e caíssem em sua xícara de café. Mas ela não tocava o café, estava claro que não estava para isso. Marcos sentiu pena da mulher. Em geral, não suportava ver mulheres chorando. Havia algo que ele pudesse fazer por ela? Algo terrível devia ter acontecido para que ela chorasse em público. Ou poderia ele ajudá-la de alguma maneira? Às vezes as pessoas estão mal e não têm a quem recorrer. Sentiu um impulso de se aproximar dela, falar com ela, mas não se atreveu. Bebeu seu café e de soslaio observava a mulher. Ela notou seu olhar inquisitivo, tirou um lenço de sua bolsa, secou as lágrimas e aparentemente se preparava para ir embora. Finalmente, Marcos reuniu coragem e se aproximou dela. Desculpe, disse, alguém a ofendeu? Precisa de ajuda? Ela levantou seus olhos cheios de lágrimas para ele, e neles ele viu uma dor indescritível. Não há como me ajudar, respondeu ela. Obrigada por sua preocupação, mas já tenho que ir. Ela se levantou e se dirigiu à saída. Assim foi como o expressou, e Marcos entendeu que naquele momento ela só precisava de apoio, o apoio de alguém que não podia lidar com sua própria dor e sofrimento. As pessoas ultimamente são tão indiferentes umas com as outras, pensou Marcos. E quando veem alguém na rua que claramente precisa de ajuda, muitas vezes passam direto, pensando que não é assunto delas, que não lhes diz respeito. Marcos, que sempre se indignava com tal indiferença, se via incapaz de simplesmente passar direto quando via que alguém precisava de alguém. Oferecia sua ajuda, como neste momento não podia ignorar uma mulher solitária chorando. Permita-me acompanhá-la, já está tarde, disse Marcos. Ela não respondeu, apenas assentiu com a cabeça em sinal de concordância. Durante um tempo, caminharam em silêncio. Marcos queria iniciar uma conversa com a moça, mas temia que pudesse fazê-la se sentir pior sem querer. O silêncio se tornava incômodo, mas não conseguia encontrar as palavras com as quais começaria sua conversa. Ela mesma quebrou o silêncio. Hoje enterrei minha mãe, disse, e voltou a chorar. Neste momento, Marcos se sentiu completamente desorientado. Sabia que quando um ente querido falece, ninguém ainda inventou as palavras para consolar os que ficam. Não há palavras que possam acalmar a dor de perder um ente querido. Todas essas expressões convencionais como meus pêsames, seja forte, aguente são palavras vazias que muitas vezes não significam nada e às vezes até podem resultar irritantes. Ele sabia por experiência pessoal. Quando seu pai morreu, teve que escutar palavras desse tipo que soavam como uma desculpa, que não continham nenhuma empatia real. É difícil se despedir das pessoas mais queridas, disse Marcos. Eu te entendo, porque também já tive que perder entes queridos. Me chamo Clarice, apresentou-se a moça. Me chamo Marcos. Se quiser dizer algo, vá em frente e me conte. Às vezes é mais fácil falar com estranhos sobre coisas que não compartilharíamos com pessoas próximas. Não tenho quase ninguém próximo, disse Clarice. Tenho um irmão que não pôde vir ao funeral. Tive que enterrar minha mãe sozinha, e é muito difícil fazê-lo sem o apoio dos entes queridos. Meu irmão é submarinista militar, simplesmente não pôde vir, entende? Entendo. E seus amigos, amigas? Minha mãe esteve doente por muito tempo, acamada. Cuidei dela durante 2 anos e meio. Quem precisa de uma amiga assim? Agora as amigas são para festas e diversão, mas eu estive o tempo todo ao lado da cama da minha mãe. Nem sequer podia trabalhar. Não podíamos pagar uma enfermeira, vivíamos com a pensão por invalidez da mamãe. Meu irmão ajudava e eu também fazia bicos. Limpava os corredores do prédio, limpava um corredor, voltava para casa, me certificava de que mamãe estivesse bem, ia limpar outro corredor. Não estou reclamando, me acostumei a essa vida. Mas agora mamãe já não está, e tenho medo de entrar no apartamento porque mamãe já não está lá. Suas coisas, sua cama, seus livros favoritos estão, mas ela não. Entende? Clarice chorava. Entendo, disse Marcos. Quando meu pai morreu, também experimentei tudo o que você está dizendo.
mas pelo menos eu tinha minha mãe por perto e estávamos juntos para nos apoiar como podíamos. Fizemos o velório da mamãe neste café onde nos conhecemos. Houve poucas pessoas, vizinhos, seus antigos colegas. E depois, quando todos foram embora, simplesmente não consegui encontrar forças para voltar para casa, onde mamãe já não estava. Seus pertences, sua cama, seus livros favoritos estão lá, mas ela não. Não sei como seguir adiante. É assim com todos aqueles que acompanharam um ente querido em sua última jornada, disse Marcos. Para superar a dor, é preciso tempo e pessoas com quem você possa falar sobre tudo isso, pessoas que possam te compreender, como agora. Obrigada, sorriu Clarice através das lágrimas. Obrigada por me acompanhar. Aqui está minha casa, chegamos. Você me ajudou, Marcos, de verdade. Te contei tudo e me sinto um pouco melhor. Vou te deixar meu número de telefone, disse Marcos. Se ficar difícil, me ligue. Não me atreverei a interromper seu luto, entendo que quando há dor no coração, nem sempre se quer atender ligações. Então, me ligue quando quiser, não se sinta constrangida. As pessoas precisam umas das outras, mesmo que sejam desconhecidas. E já nos conhecemos. Te ligarei, Marcos. Te ligarei. Adeus. Quando Marcos chegou em casa, Ana perguntou em tom insatisfeito: onde você se demorou tanto? Marcos se despiu em silêncio e se deitou para dormir. Ana o abraçou, beijou no pescoço, mas pela primeira vez Marcos não respondeu aos carinhos de sua esposa. Ana não podia acreditar no que seus olhos viam: 2 linhas claras no teste de gravidez. Será que o milagre havia acontecido e ela estava grávida? A alma de Ana se regozijava e ao mesmo tempo enfrentava a dúvida, já que o médico lhe havia dito que não poderia ter filhos. Até que Ana estivesse certa de sua gravidez, não diria nada a Marcos. A gravidez tem 3 ou 4 semanas, disse o médico. Planeja manter a gravidez? Perguntou com seriedade. Sim, claro que sim, sorriu Ana. Em casa, Ana voava de felicidade com a notícia. Seu milagre. Não queria contar a Marcos sobre essa notícia por telefone, diria ele quando voltasse do trabalho. E então já imaginava o quão feliz ele ficaria, como seriam felizes juntos. Fazia muito tempo que não havia emoções tão intensas em sua família, e aqui estava a felicidade. Estava ansiosa para compartilhar esta notícia, mas Marcos não se apressava em chegar em casa, como sempre. Não se apressava. Discou seu número de telefone para saber quando voltaria, mas Marcos não atendeu. Cada vez que ela ligava, Marcos rejeitava a chamada. Ele estava sentado no café em frente à sua casa, junto com Clarice. Clarice o havia chamado e pedido um encontro. Desde o dia em que ele acompanhou até em casa, já havia passado mais de uma semana, e ele pensou que ela não ligaria. Mas hoje ela o fez, e ele ficou feliz de alguma forma. Significava que ainda precisava dele, ou melhor, precisava de seu apoio. Marcos podia ver que as luzes das janelas de seu apartamento com Ana estavam acesas, e que ela estava ligando para ele insistentemente, o que raramente ocorria. Isso significava que ele também era muito necessário para ela. Então, tentaria voltar para casa o mais rápido possível. Olhou para Clarice e percebeu que gostava dela. Quando ela estava completamente imersa na tristeza, com o rosto inchado e os olhos vermelhos de tanto chorar, o cabelo despenteado, com seu terno cinza, Clarice não parecia tão jovem quanto agora. Seus olhos, em particular, o impressionaram. Eram tão profundos como um abismo no qual alguém poderia se perder naquele dia, ele não tinha realmente reparado em seu rosto nem em seus olhos. Ela estava sobrecarregada pela tristeza e ele simplesmente sentia compaixão por ela. Tomavam café e Marcos permanecia em silêncio, esperando. Marcos, tenho um pedido para você, começou Clarice. Me sinto terrivelmente envergonhada de pedir isso, mas já não tenho para onde recorrer. Pensei que talvez você pudesse me ajudar. Não sei até que eu saiba qual é seu pedido, não posso dizer se estou em posição de ajudar, respondeu Marcos. Ela corou, e paradoxalmente isso a fazia parecer ainda mais atraente. Estive procurando trabalho durante uma semana, mas sem resultados. Há empregos, mas são mal pagos e simples. Procurei trabalho na minha área profissional, mas infelizmente. Sim, aqui a situação com os empregos é complicada.
E você, Clarice, a que se dedica? Sou gerente de relações públicas e trabalhei um pouco em uma pequena empresa. Mas, sabe como é, uma pausa de 2 anos e meio traz algumas dificuldades. Por isso me custa convencer o empregador sobre minhas habilidades. Não posso te dizer de imediato se poderei ajudar, mas vou tentar, disse Marcos. Tenho muitos conhecidos no âmbito profissional, muitos amigos. Tentarei ajudar. Se encontrar algo para você, te ligarei. Ele queria dizer que não precisaria ser ele a ligar, mas ao olhar seus olhos cheios de esperança de que ainda pudesse ligar para ela, não pôde responder dessa maneira. Ligue, é claro, ligue, disse Clarice. E agora, Marcos, desculpe, tenho que ir, te incomodará se eu for embora tão rápido? Meu marido está me esperando. Especificamente mencionou seu marido para que Marcos entendesse que simplesmente estava tentando ajudar humanamente. Ou talvez mencionou seu marido para lembrar a si mesma que estava casada, para não se permitir a possibilidade de se afundar nos olhos de Marcos, e para que Marcos soubesse que ela não estava disponível. Não, não se preocupe, apressou-se em responder Clarice. Não, eu agradeço que você se preocupe com meus pedidos. Você poderia simplesmente não atender minha ligação ou não vir, e eu teria entendido. Cada um tem sua própria vida. Mas mesmo assim você veio. Obrigada. Marcos corria para casa pensando em como ela disse a obrigada com tanta tristeza. Pareceu-lhe que ela ficou decepcionada ao ouvir sobre sua esposa. Ou foi apenas uma impressão? Onde você esteve, Marcos? Ana correu para abraçá-lo assim que ele entrou. Tenho uma notícia tão emocionante, estou ansiosa para compartilhá-la com você, e você nem sequer estava aqui. Parabéns, disse Marcos. Outro aumento? Desta vez você será quem? Diretora financeira, deslocando alguém para avançar? Você é um bobo, exclamou Ana alegremente. Estou grávida, escuta isso, Marcos. Sua esposa está grávida. Isso não é uma brincadeira, Ana? Marcos, para dizer o mínimo, estou em choque. E eu? Entende o que isso significa? Minha querida Ana, vamos ter um filho. Você acha que sabe o que está dizendo, Marcos? Tenho quase 44 anos. E daí, Ana? Espere, você quer dizer que não vai tê-lo? De novo você quer tirar nosso filho? Não sei, Marcos. Não, é claro que não quero fazer isso, mas eu sei. Ana, não se atreva, ouviu? Não se atreva a fazer isso. As forças superiores nos deram um filho para que corrijamos nossos erros e fiquemos juntos. O que as pessoas vão pensar? O que papai vai dizer? Perguntou Ana. Não nos importa nem um pouco o que a gente diga e o que pense. Este é nosso filho, nossa vida juntos. Irei buscá-la amanhã, me ouviu? Ana não respondeu. Ele podia ouvi-la chorar. Não chore, Ana. Chorar não faz bem. Mesmo se você não me deixar ir buscá-la, de qualquer forma irei. Venha, riu ela entre lágrimas. Serei quem você quiser que eu seja, só quero estar ao seu lado e com nossos filhos. Fique como você é, te amo assim, disse Ana suavemente. Marcos esperava Ana todas as noites. Ela não ligava para ele, era orgulhosa, não se rebaixaria a implorar por um encontro. Ela estava sempre em sua mente. Sabia que ele queria um filho, entendia que não a deixaria por um filho, mas então ele disse que já não a amava. O mais provável é que fosse verdade, que já não a amasse. Caso contrário, teria voltado. O tipo de amor que compartilhava com Marcos só acontecia uma vez na vida, e ela não acreditava que ele amasse sua nova paixão. Não haveria uma repetição, não se pode substituir um amor por outro tão rapidamente. Isso simplesmente não acontece. A espera por Marcos cada noite terminava para ela em lágrimas. Irritada consigo mesma, se culpava por tudo, por não poder ter um filho, por não prestar atenção suficiente a Marcos. Ela se culpava por evitar que ele a traísse, culpava-se por ter perdido peso e parecer mais uma sombra que uma mulher jovem e florescente. Poderia fazer algo a respeito? Além de sua aparência, não havia nada mais que pudesse mudar. Decidiu trabalhar em si mesma. Buscou ajuda de um neurologista para lidar com o estresse e a depressão.
Focou-se em sua saúde, em seu guarda-roupa, e começou a visitar salões de beleza com frequência. Todas essas melhorias eram para ela, já que sabia que transformar sua aparência não traria de volta nenhum homem. Às vezes nem sequer queria viver, mas ao mesmo tempo percebeu que não podia se enterrar viva, porque no trabalho a olhavam de soslaio, fazendo perguntas sobre sua saúde. Sua aparência e desânimo diziam claramente que ela tinha problemas, e supunham que eram problemas de saúde. Davam indiretas de que seria bom que cuidasse de seus assuntos. Ana compreendeu que se isso continuasse assim, perderia seu trabalho, a única coisa que lhe restava, e não podia se permitir isso. Depois de se acalmar um pouco, decidiu ligar para casa e contar a seus pais sobre sua situação familiar. Não lhes havia falado da amante de Marcos, não queria preocupá-los. Esperava que tudo se arranjasse com Marcos, que tudo melhorasse, mas agora já não podia fazer nada. Tinha que contar tudo a eles, especialmente porque precisava de seu apoio. E quem mais poderia apoiá-la além de sua mãe e seu pai? Não confiava nos terapeutas e não estava disposta a abrir seu coração a um desconhecido. Seus pais sempre estavam do seu lado e eram sua salvação. Apesar de seu pai às vezes agir como um ditador, ser brusco e impaciente, amava suas filhas e não permitia que ninguém as machucasse. E agora haviam ferido Ana, a haviam ferido tanto que às vezes não tinha vontade de viver. Ana, filhinha, a mãe de Ana se alegrou ao receber a ligação. Quanto sinto sua falta. E quando vocês vêm? Quando tem férias, você e Marcos? Ana não pôde se conter ante a pergunta de sua mãe. As lágrimas começaram a cair por si só, se esforçava para engoli-las para que sua mãe não ouvisse que estava chorando. Espere, filhinha, por que está chorando? Perguntou a mãe, preocupada. Ana, o que aconteceu? Ana começou a soluçar abertamente. Marcos, ela mal conseguiu dizer. Filhinha, agora me passe o telefone. Ana ouviu a voz de seu pai. Filha, venha. Diga-me o que fez seu Marcos. Não fique calada, sinto que se trata dele. Fale, não tenha medo. Ele me deixou, pai, disse Ana, cheia de indignação, mal conseguindo falar por causa da tristeza. Tem outra mulher e vão ter um filho. Ele foi embora e já se divorciaram, indignou-se Walter. Ainda não estamos divorciados, mas será em breve, disse Ana, lutando contra as lágrimas. Logo estarei aí, Ana. Não chore, filhinha, não faça nada de ruim. Não vou fazer nada de ruim, pai. Estou tomando remédios para os nervos. Que grande sem vergonha. Levou as coisas tão longe que você precisa de remédios. Já verá como farei pagar, ele mesmo tomará remédio sob minha mão. Pai, não é só culpa dele. Eu também sou culpada. Encontrou outro homem? Não, nada disso. Fiz um aborto. A diatribe furiosa de Walter parou. Fez-se silêncio. Pai, está me ouvindo? Ana perguntou nervosamente, preocupada com a resposta. Estou ouvindo, respondeu seu pai com cansaço na voz. Por quê, Ana? Por que fez isso? Ainda tinha 2 anos de estudos pela frente. Por isso fiz. Porque fui tola, pai. Ana soluçava ao telefone. Ele insistiu nisso? Ele era contra? Mas não o escutei. Agora não terei filhos, pai, chorou Ana. De qualquer forma, irei vê-la. Se antes Ana não podia suportar as visitas de seu pai, agora estava feliz que ele viesse. O discurso de seu pai a animava. Não estava sozinha no apartamento vazio. Seu pai, que sempre havia sido o líder da família, de repente se mostrava incrivelmente carinhoso com ela, o que a surpreendia muito. Preparava comida para sua filha, a levava às compras, ao cinema, embora Ana soubesse que seu pai detestava lojas e cinemas. No entanto, fazia todas essas coisas por ela, para distraí-la de seus pensamentos sombrios, e Ana lhe era grata. Walter nunca mencionou Marcos em nenhum momento, não repreendeu nem culpou ninguém. Mostrou uma delicadeza que não era típica dele. Walter não havia dito à sua filha que planejava se encontrar com Marcos. Não queria preocupá-la, era uma conversa de homens. No segundo dia de sua chegada, ligou para Marcos e marcou um encontro. Marcos não tinha vontade alguma de ver seu sogro, mas sabia que tinha que ir,
porque se Walter decidisse aparecer em seu trabalho, todos na empresa ficariam sabendo da vida pessoal de Marcos, e na pior interpretação possível. Passou pela cabeça de Marcos levar Clarice ao encontro, pensando que com uma mulher grávida o sogro não se atreveria a falar demais. Mas então Marcos reconsiderou, percebendo que seria um erro. Além de ter se enredado em tudo isso, agora estava pensando em usar uma mulher. Seus próprios pensamentos lhe pareceram repugnantes. Bem, olá, genro, começou Walter seu discurso sem cerimônias. Diz que se meteu em um relacionamento enquanto ainda está casado. Vai responder ou prefere ficar calado? Ou pensou que não haveria ninguém para defender Ana? É minha culpa, respondeu Marcos a seu sogro. Se você não precisava de Ana, poderia ter se divorciado e ter ficado com outras mulheres. Ana fez um aborto. Cale-se, gritou o sogro, e os transeuntes no banco se viraram para olhar. Já sei sobre o aborto. De novo, repito, se não precisava dela, então divorcie-se. Não lhe dê falsas esperanças, não a atormente. Sabia, velho tolo, que um amor tão apaixonado como o de vocês não levaria a nada de bom, continuou Walter. Vi como não podiam passar um minuto sem o outro. Eu, o tolo, não deveria ter consentido o casamento. Deveria ter rompido esse estúpido amor de vocês. Me doeu por Ana. Bem, que estado de euforia ela estava, não podia ter o suficiente de você. Walter agitou a mão. Vocês dois são tolos. E você é um tolo ao quadrado. Acha que não tive outras mulheres? Houve outras além da minha esposa. Mas ninguém vivo suspeitava disso. Por acaso não sou um homem? Não entende, mas começou cedo demais. Ainda não tinha se acertado um com o outro. Ou é que se apaixonou por outra? Não acredito. Não acredito que tenha se apaixonado, Walter respondeu à sua própria pergunta. Quero entender o que aconteceu, e não entendo. Não me apaixonei por ninguém, confessou Marcos. Então por quê? Surpreendeu-se o sogro. Haverá um filho lá. Meu filho. Sim, um filho é um argumento sólido. Mas começar uma vida juntos sem amor, como pensa em viver? Não sei. Você é um tipo escorregadio, escapa das respostas. Não sabe nada, não responde por nada. Se enredou. E quem vai desenredar? Desenrede por si mesmo. Não tem babás, é um homem afinal de contas, ou é uma espécie de trapo para limpar e jogar fora? E com Ana, divorcie-se o mais rápido possível. Não a iluda, ela precisa encontrar paz. Definitivamente com você. Te obriguei a casar, vim aqui para divorciá-los. Amanhã mesmo devemos apresentar a solicitação de divórcio no tribunal, entendido? Sob a pressão de seu sogro, Marcos de repente compreendeu que havia estado adiando o divórcio porque não queria fazê-lo. Mas agora, quase com uma faca na garganta, se viu obrigado a enfrentá-lo e divorciar-se. Não ouço uma resposta, disse ameaçadoramente o sogro. Não sei, atreveu-se a responder Marcos. O que significa o não sei? Indignou-se Walter. Não quero divórcio, ainda não quero, disse Marcos finalmente. Silêncio, interrompeu Walter. Ana e eu apresentaremos a solicitação de divórcio nós mesmos. E agora vá embora. Marcos se levantou do banco e caminhou lentamente, sentindo como o olhar de seu sogro lhe queimava as costas. No entanto, depois de falar com Walter, sentiu-se mais aliviado. Sob a pressão de seu sogro, havia expressado que tinha que admitir a si mesmo, não amava Clarice, não desejava o divórcio de Ana. Ana chegou ao divórcio acompanhada por seu pai. Teria ido em direção à sua esposa se não fosse por Walter, que o olhou de tal maneira que lhe tirou qualquer desejo de falar com ela. O olhar de seu sogro o advertia, aproxime-se e se arrependerá. Tiveram que caminhar juntos até a sala do tribunal, enquanto Walter esperava sua filha no corredor. Ana se esforçava para não olhar para Marcos. Sentir sua presença ao seu lado já era difícil, mas vê-lo era uma tortura ainda maior. Sentia muita falta de Marcos. Quando tentaram dar-lhes tempo para reconsiderar o divórcio e talvez renunciar a ele, Ana gritou, divorcie-nos agora. Tudo já está decidido há muito tempo. Ele tem outra família. Por favor, quero clareza, divorcie-nos. Os divorciaram.
Walter abraçou sua filha e a tirou da sala do tribunal chorando. A Marcos doía ver o sofrimento de sua ex-esposa. Ele entendia que era culpado pelo sofrimento dela e também culpava Clarice, que o esperava severamente com alegria. O divórcio de Ana implicava casar-se com Clarice, era o que pensava Clarice, mas não Marcos. Ele sabia com certeza que se afastaria de Clarice assim que Ana liberasse o apartamento. Mudaria-se para lá imediatamente, para onde sempre quis ir, para seu lar. Segundo o acordo que haviam elaborado com o notário, Marcos deveria pagar a metade da hipoteca que haviam pago e tornar-se o proprietário legítimo do apartamento que ele e Ana compartilhavam. Em seu momento, esperando que Walter, depois de lidar com seu divórcio, tivesse retornado para casa, Marcos ligou para Ana. Sabia que ela iria embora em breve, para sempre, e queria se despedir dela. Ana iria para sua cidade natal e talvez Marcos e ela nunca mais se vissem. Sim, respondeu Ana calmamente. O que você quer? Você sabe que vou embora em uma semana. Terminarei meus assuntos no trabalho e é isso. Adeus, Marcos. Uma nova vida. Gostaria de te ver, me despedir. Não, respondeu Ana. Ana, te imploro. Você deixou uma marca tão profunda em minha vida que não posso simplesmente me separar assim. Você é o melhor que me aconteceu. Quantos anos você tem, Marcos? Riu Ana. Mesmo pelo telefone, Marcos podia ouvir que era uma risada desesperada. Talvez o melhor ainda esteja por vir para você. Pode ser que você tenha razão, mas sinto sua falta. E o que você esperava? Você fez tudo o possível para que nos separássemos. Nem sequer quero ficar nesta cidade. Tudo me lembra de nós. Ainda me dói, e planejo me livrar não só de você, mas também desta dor insuportável. Te suplico, por favor, só um último encontro. Não, Marcos. De qualquer forma, irei e ficarei na frente da sua porta até que você abra. Tudo bem, venha. Venha hoje, depois não terei tempo. Entendido. Sim, sim, respondeu Marcos apressadamente. Depois do trabalho, irei te ver. Da porta, Marcos correu para Ana com abraços. Ela ofereceu uma leve resistência, ele sentiu, e por isso, como antes, seus corpos se fundiram em um só impulso que os levou um em direção ao outro. Nenhum dos dois queria resistir a isso. Tudo aconteceu como antes, quando recém se apaixonaram, quando eram felizes e acreditavam que essa felicidade duraria para sempre. Mas agora Ana pensava diferente. Sempre pode haver terra, sol, céu, mas o amor é o momento que passa e só resta a dor. Não quero que você vá embora, disse Marcos quando estavam exaustos, mas felizes, deitados, e Marcos acariciava o cabelo e o rosto de sua ex-esposa. Seus o quero e eu não quero ficarão aqui com você, respondeu Ana. Nos veremos pela última vez. Hoje sou a amante, Ana sorriu tristemente. A esposa grávida te espera, como eu costumava esperar. Ela ainda não é minha esposa e provavelmente nunca será. E o filho virá, mas a esposa não. Isso é cruel, disse Ana. Você é um homem cruel, Marcos. Antes não percebi isso. Provavelmente te amava até a loucura, então não notei seu egoísmo. Não é à toa que dizem que o amor é cego. E agora? Por acaso não me ama? Você é muito seguro de si mesmo, Marcos. O que aconteceu agora foi sexo, nada mais. Não minta nem para si mesma nem para mim. A mentira não combina com você. Mas combina com você? Sinto muito. Apesar de você estar com raiva de mim, ficarei com você até de manhã. Dizer adeus desta maneira, disse Marcos. E como amantes que se despedem para sempre, entregaram-se àquele sentimento que uma vez tiveram, como se o tivessem lembrado. Ele não voltou para casa hoje. Clarice tinha certeza de que Marcos estava com sua ex-esposa. Doeu em Clarice. Como ele pôde fazer isso com ela, que carregava seu filho no ventre? Não podia entender. E nesta noite sem dormir, percebeu que Marcos nunca havia sido e nunca seria dela. Não sendo sua esposa, ele encontraria outra. Ele iria embora, e ela não o reteria. Mas por que retê-lo? Para não dormir assim e se atormentar na espera? Para não sentir uma dor intensa quando ele dissesse estou indo embora?
Ela decidiu empacar as coisas de Marcos por si mesma e indicar-lhe a saída. Tudo acabou. Despediram-se mutuamente, Marcos de Ana, Ana de Marcos, e ela se despediu de seu amado. Já não podia fingir que tinha uma família real, que tudo estava bem. Mais uma vez suas preocupações afetavam o filho, que não tinha culpa de que ela o escolhesse como pai, um homem tão inconstante, que dizia uma coisa e fazia outra. Assim seria sempre. Clarice decidiu que era melhor estar sozinha, criar o bebê por conta própria. Não via sentido nem em um marido assim, nem em um pai assim. Quando no dia seguinte, depois do trabalho, Marcos voltou para Clarice, suas coisas estavam empacotadas no vestíbulo. Clarice saiu do quarto e disse: "Não sou sua Ana e não vou suportar isso. Você está livre. Não haverá lágrimas. Vá embora." Marcos se surpreendeu com a força de vontade de Clarice. Se não era Ana quem chorava e suportava, era Clarice. Até chegou a respeitar a mãe de seu futuro filho. Planejava ir embora de Clarice, mas não agora, em uma semana, quando seu apartamento estivesse disponível. Mas aqui estava esta reviravolta. Teria que ir ver Ana. Para onde mais poderia ir à noite? "O que você quer?" Foi assim que Ana recebeu Marcos. "Nos despedimos de manhã para sempre. Não tenho para onde ir." "Ah, você passou uma noite na minha pele e me expulsou?" Ana riu maliciosamente. "E o que aconteceu com seu tão necessário e esperado filho? Como ele se virará sem um pai assim?" "Ana, pare de zombar. Você pode parar de falar comigo completamente. Afinal de contas, este é meu apartamento e não tenho para onde ir. Então terá que me suportar esta semana. Tenha em mente que você não dormirá comigo e só temos uma cama. O que você vai fazer?" "Dormiremos com cobertores diferentes. Sabe, a última coisa que eu queria era te ver durante esta última semana e dormir com você na mesma cama com cobertores diferentes. E se você ficasse com algum amigo ou alugasse um apartamento por uma semana?" "Bem, não tenho dinheiro para alugar um apartamento ou um quarto de hotel por uma semana. Já te dei tudo o que tinha como pagamento pelo apartamento. Então terá que me suportar, não há outra opção." Dormiam sob cobertores diferentes, mas ao acordar se encontravam abraçados. "Não vá embora, Ana. Olhe como tudo se arranjou entre nós", implorou Marcos quando, no final da semana, todas as coisas de Ana estavam empacotadas. "Não, Marcos, tudo se esgotou e sarou. Não tenho mais nada a fazer aqui. Você, ao que parece, é uma pessoa inconstante. Hoje você é assim e amanhã correrá de novo para Clarice, e se não para Clarice, para outra." Ana foi morar permanentemente com seus pais e Marcos ficou sozinho. Fazia muito tempo que não estava sozinho, e isso na verdade era o melhor. Finalmente poderia colocar seus pensamentos em ordem e começar uma nova vida sem Ana, sem Clarice. Não completamente, é claro. Em breve nasceria o bebê. Já se sabia, um filho. Não que Marcos estivesse no sétimo céu de felicidade pelo nascimento do bebê, mas o lisonjeava ter um filho. E talvez isso fosse uma nova etapa em sua vida. Finalmente poderia viver à sua maneira e não cumprir os caprichos dos outros. Walter os casou, ele e Ana, e também os divorciou e levou Ana para casa. Clarice decidiu por si mesma ter o bebê, ninguém lhe perguntou nada e ele não se opôs. Assim, sua vida continuou à deriva, continuou como alguém queria, não como ele queria. No início, quando Ana foi embora, ele sentia falta dela, ligava para ela, mas o número não estava disponível. Aparentemente, ela mudou seu número de telefone para que Marcos não pudesse lembrá-la de sua existência de nenhuma maneira. E agora sua vida fluía como podia. Uma companheira mudava por outra, não havia compromissos com ninguém mais, exceto com seu filho nascido, a quem pagava pensão alimentícia e via nos fins de semana. Já não sentia o que sentia com Ana e nenhuma de suas sucessivas mulheres. Por isso, mudava de mulheres com tanta frequência. Esta vida lhe convinha. Não tinha família e não a queria. Gostava de viver para si mesmo e, é claro, para Nicolau, seu filho. Nicolau tinha um padrasto com quem cresceu e o considerava mais pai que padrasto. Era doloroso para Marcos, mas não reclamava nada a seu filho e esperava que algum dia Nicolau o chamasse, não de pai, mas de padrasto. Marcos pensava que em espírito estava mais próximo de um pai que de um papai.
Por isso, sentia ciúmes de Nicolau em relação a seu padrasto. Marcos não queria se ver com Clarice todos os dias, por isso também mudou de trabalho. Agora Marcos ensinava na universidade em que ele e Ana estudaram. Melhorava seus conhecimentos e realizações. Clarice era feliz com outro homem no casamento e tinha uma verdadeira família na qual nasceu sua filha. Nicolau cresceu como um jovem bonito, parecido com Marcos, e entrou na universidade onde Marcos era professor, o professor mais jovem da universidade. Agora Nicolau entendia como seu pai era respeitado por seu conhecimento e inteligência. E começou a sentir orgulho dele. Nicolau, Marcos se surpreendeu um dia, me chame simplesmente de pai, se não te incomodar. Sou seu pai, você pode fazer isso. Faz tempo que queria te pedir isso. Tudo bem, pai, Nicolau abraçou seu pai. Pouco a pouco, a relação entre Marcos e Nicolau se tornou mais próxima e se transformou em uma sólida amizade masculina, o que é muito importante para um filho adulto e seu pai. Nicolau estava orgulhoso de seu pai e o pai estava orgulhoso de seu filho. Até Clarice sentia certa inveja da relação entre Nicolau e seu pai, já que seu filho passava muito tempo com ele. Mas depois entendeu que Marcos era o verdadeiro pai e não ensinaria coisas ruins a Nicolau. Se antes Marcos só era pai aos domingos, agora se sentia um autêntico pai para seu filho. Nicolau passava muito tempo com seu pai, frequentemente vinha acompanhado de amigos e então começavam as conversas e discussões sobre diversos temas. Marcos incentivava os jovens ao conhecimento que ele podia oferecer, e por sua vez eles o ajudavam a entender como era a juventude atual, que aspirações tinham e o que buscavam na vida. Juntos, Marcos rejuvenescia em espírito. Hoje Nicolau chegou com um amigo que Marcos nunca havia visto antes. Os jovens tinham muitos amigos, então Marcos não se surpreendeu com o novo amigo de seu filho. O jovem lhe pareceu familiar. Não que Marcos o conhecesse, mas o havia visto em algum lugar antes. Ian, dirigiu-se Nicolau ao conhecido. Você estuda em nossa universidade com meu filho? Não, respondeu Ian. Estudo na faculdade de medicina. Nicolau e eu nos conhecemos em uma festa na casa de uma garota que resultou ser uma amiga em comum. Marcos nunca havia estado na faculdade de medicina, não era sua área. No entanto, de algum modo reconheceu o rapaz de algum outro lugar. Bem, o havia visto e pronto. Por que se preocupar tanto? Se esforçava em lembrar onde e em que circunstâncias havia visto este rapaz, mas não conseguia lembrar. Seria que sua memória fenomenal estava falhando? Marcos não podia lembrar onde havia visto este rapaz. Mas então descartou esses esforços inúteis, deixando que sua mente encontrasse a resposta por si só. Às vezes não se pensa em algo e de repente uma imagem ou palavras aparecem na memória, dando a resposta que se buscava. Cada vez que Nicolau chegava com Ian, o que ocorria cada vez mais frequentemente, Marcos se perguntava: onde eu vi? Marcos sentia que algo turbulento estava relacionado com este rapaz, por isso o inquietava. E se Nicolau estivesse se envolvendo com alguém que pudesse metê-lo em problemas? Com cada visita de Ian à sua casa, a preocupação de Marcos crescia. Perguntava a Nicolau em detalhes sobre Ian, o que surpreendia seu filho. Sim, é um cara genial, pai, Nicolau ria da preocupação de seu pai. Por que você está tão obcecado por ele? O que é todo esse interrogatório? Permita-me dizer que neste momento, Ian é meu melhor amigo. Somos como irmãos. Quando nos veem juntos, é isso que pensam. Ian e eu rimos e brincamos. Bem, até que nos separaram na sala de parto e nos deram a mães diferentes. Nasceram no mesmo dia? Surpreendeu-se Marcos. Não, claro que não. Só dizemos isso de brincadeira. Ian é 5 meses mais novo que eu. As palavras de Nicolau fizeram com que Marcos sentisse ainda mais ansiedade. Algo se acendeu em seu coração. Como irmãos. Meu Deus, Nicolau se parece tanto com ele e ele se parece com Nicolau. Meu filho. Marcos acreditava e não acreditava em sua própria revelação. Se antes não havia observado Ian de perto, agora, quando ele viesse com Nicolau, o observaria minuciosamente até se certificar se suas suspeitas tinham fundamento ou não. Marcos estava ansioso e quanto mais comparava Nicolau e Ian, mais rápido e forte batia seu coração. Os rapazes bebiam chá e conversavam, tentando incluir Marcos na conversa. Ele corava e empalidecia.
Como não havia notado antes o quão parecidos eram Nicolau e Ian. Até seus gestos eram similares, exceto pelos olhos amendoados marrons da mãe de Ian. Mas em todo o resto, Ian era uma cópia exata de Marcos. Pai, você está bem? Perguntou Nicolau preocupado. Você está se sentindo mal? Está tão pálido. Não sei, respondeu Marcos desconcertado. Sim, me sinto um pouco mal. Talvez minha pressão tenha subido. Às vezes acontece. Pai, você tem algum remédio? Deveríamos chamar uma ambulância? Marcos via em seus olhos a mesma preocupação que costumava ver nos olhos de sua mãe quando algo a inquietava. Não, não é necessário. Tomarei meu remédio agora e vai passar. Marcos não saiu do quarto em direção à cozinha, onde estavam os rapazes. Precisava de tempo para se acalmar. Na próxima vez que Ian viesse com Nicolau, faria um monte de perguntas. Perguntaria tudo. Quem era sua mãe, onde viviam e, em última instância, quem era seu pai. Embora Marcos estivesse quase certo de que Ian era seu filho, o seu e o de Ana, só hoje se deu conta de que Ian era sua cópia quando era jovem, exceto pelos olhos de sua mãe, os olhos amendoados de uma beleza extraordinária. Nunca antes havia visto Ian em nenhum lugar. Simplesmente o reconheceu, reconheceu seus próprios genes em Ian. Agora só tinha que esclarecer. Embora mesmo sem esclarecimentos, estava seguro de que Ian era seu filho. Pai, vou ficar com você esta noite, interrompeu Nicolau os pensamentos de Marcos. Deixei Ian em casa. Liguei para a mamãe. Já estou bem, mas de qualquer forma, obrigado, Nicolau. Obrigado por estar aqui comigo. Os olhos de Marcos se umedeceram e, tentando ocultar suas lágrimas, virou-se para longe de seu filho. Você está bem, pai? Está se sentindo mal? Está pior. Não sei, respondeu Marcos confuso. Não me sinto muito bem. Talvez minha pressão tenha subido. Às vezes acontece. Pai, você tem remédio? Deveríamos chamar uma ambulância? Marcos viu nos olhos do filho a mesma preocupação que costumava ver nos olhos de sua mãe quando algo a inquietava. Não, não é necessário. Tomarei meu remédio agora e vai passar. No entanto, Marcos não abandonou a ideia de falar com Nicolau sobre Ian. Ainda precisava perguntar-lhe sobre a mãe de Ian, onde viviam e quem era seu pai. Marcos estava quase convencido de que Ian era seu filho, mas ainda tinha dúvidas. Apesar de hoje ter visto Ian como uma versão jovem de si mesmo, com os olhos surpreendentes e memoráveis de sua mãe, não sabia exatamente como explicar. Nunca havia visto Ian antes, mas o reconheceu instantaneamente, como se houvesse uma parte de si mesmo nele. A pergunta-chave continuava sem resposta, por que Nicolau havia apresentado Ian entre todos os outros rapazes e o trouxera para casa? E se ele sabia que era seu filho? E se suas visitas não eram casuais? Marcos pensou, não preciso investigar e complicar as coisas. Simplesmente preciso falar com ele abertamente. Como se chama seu pai? Perguntou de repente Marcos ao amigo de seu filho. Se chama igual a vocês? Respondeu surpreso o amigo de Nicolau. Marcos, o coração de Marcos esteve a ponto de sair do peito. Claro, esperava ouvir isso, mas ainda assim me senti ansioso e feliz ao mesmo tempo. Então, quer dizer, reagiu Marcos. Sim. Para que te diria isso se você não fosse o responsável por esta gravidez? Meu Deus, balbuciava Marcos. Para dizer o mínimo, estou em choque. E eu? Entende o que isso significa? Minha querida Ana, vamos ter um filho. Você acha que sabe o que está dizendo, Marcos? Perguntou Ana. Tenho quase 44 anos. E daí, Ana? Espere, você quer dizer que não vai tê-lo? De novo você quer tirar nosso filho? Não sei, Marcos. Não, é claro que não quero fazer isso, mas eu sei. Ana, não se atreva, ouviu? Não se atreva a fazer isso. As forças superiores nos deram um filho para que corrijamos nossos erros e fiquemos juntos. O que as pessoas vão pensar? O que papai vai dizer? Perguntou Ana. Não nos importa nem um pouco o que a gente diga e o que pense. Este é nosso filho, nossa vida juntos. Irei buscá-lo amanhã, me ouviu?
Ana não respondeu. Ele podia ouvi-la chorar. Não chore, Ana. Chorar não faz bem. Mesmo se você não me deixar ir buscá-la, de qualquer forma irei. Venha, riu ela entre lágrimas. Serei quem você quiser que eu seja, só quero estar ao seu lado e com nossos filhos. Fique como você é, te amo assim, disse Ana suavemente.